Você acompanha agora a palestra. A paz do mundo começa em mim. Expositor Jorge Alahá Canto. Conferência ocorrida no dia 30 de junho de 2023, em Curitiba, Paraná, no Centro Espírita Capa dos Pobres. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite me feito nessa celebração de aniversário da nossa instituição, nos seus 101 anos de existência, o que, na verdade, é um marco extraordinário, não simplesmente no dia de hoje, mas há 100 anos atrás, nós temos uma instituição espírita que continua atuando até o momento presente. Fazer o trabalho de divulgação da mensagem espírita ainda no século anterior é uma coisa fantástica, quando as condições eram absolutamente diferentes daquelas que hoje nós possuímos. Mas é assim mesmo. A nossa sociedade vive em constante mudança. Nós estamos sempre num processo de transformação e se nós formos observar, à medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos revisitando as próprias páginas do Evangelho e encontrando nas palavras de Jesus informações que parecem que não estavam ali quando nós passamos os olhos das outras vezes. E é assim, numa leitura mais atenciosa do texto bíblico, que nós iremos observar que no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24 e 25, Jesus oferece um discurso muito diferente de todos os demais que ele havia feito até então. As palavras de Jesus, elas sempre se caracterizaram por uma preocupação com o amor ao próximo, com a busca da iluminação da criatura na sua transformação em direção a Deus. Era sempre um discurso voltado para o despertar da mudança das criaturas. Mas o capítulo 24, que narra um momento de Jesus já em Jerusalém, na chamada última semana em que ele está ali, isso deve ter acontecido aproximadamente lá pela quarta ou no máximo na quinta-feira de manhã da chamada Semana Santa, Jesus vai fazer esse discurso. O discurso ficou conhecido como o sermão profético, porque ele não se parece em nada com as falas de Jesus. É um sermão onde ele não vai falar sobre o coração humano, sobre as expectativas de mudança do homem. Ele vai falar sobre os dias que viriam, o futuro da humanidade, aquilo que provavelmente se desenhava no horizonte como sendo o resultado do processo de amadurecimento da própria história do povo judaico. E o que deveria acontecer com a humanidade como um todo, na medida que os anos se passassem. É nesse sermão, chamado Sermão Profético, que vão aparecer as primeiras notícias escatológicas do cristianismo. As primeiras notícias sobre fim de mundo. É onde vai aparecer as primeiras notícias em que Jesus vai usar a expressão final dos tempos. O termo aparece em português assim, mas quando a gente olha no grego, não está escrito final dos tempos. O termo em grego está escrito Synteleia Cosmos, que significa síntese do mundo. Synteleia tem a ver com síntese, com resultado. Então, Synteleia não é, na verdade, fim, mas é fim no sentido de resultado. E cosmos não é tempo. Tempo é cronos.
Cosmos é mundo. Tanto que em Esperanto a tradução é maturidio de la mondadio. Seria a maturação da idade do mundo. É muito diferente de final dos tempos. Então, se nós fôssemos reler esse texto com a visão de que é uma sinalização sobre a maturação do tempo do mundo, nós iríamos ter uma condição mais adequada para interpretar esses movimentos, onde Jesus vai comentar conosco de 7 sinais que aconteceriam nesse período da chamada transição planetária, como os espíritas assim conceituam. Nós temos dentro da doutrina espírita uma ressignificação desse termo, chamado final dos tempos, na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 18, a partir do item 27, sinal dos tempos, aonde vai se analisando que não seria exatamente o fim dos tempos, mas seria o fim de um tempo para o começo de outro, ou seja, o amadurecimento da humanidade para ingressar numa nova etapa. E é aí nesse texto que Jesus vem apresentar para nós 7 sinais. O primeiro é a chegada dos falsos cristos. A segunda são os rumores de guerras. O terceiro, os cataclismas. O quarto, a chegada dos falsos profetas. O quinto, o espalhar na terra da maldade, da perversidade, do ódio. O sexto, a desistência dos bons de coração fraco. E por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Esse é o sexto sinal. E o último dos sinais apresentados por Jesus é que o Evangelho seria pregado em toda parte do mundo e então viria o fim. Esse texto, ele vai ser uma base para um trabalho ainda mais detalhado sobre essa questão do advento de uma nova etapa na humanidade, desenvolvido no livro O Apocalipse de João, que é uma obra que fecha o Novo Testamento, constituída de 22 capítulos, onde João tem uma série de visões, e as suas visões vão apresentando um trançar com o sermão profético, fazendo com que a gente observe na leitura do Apocalipse o surgimento de vários pontos importantíssimos de conexão com a mensagem de Jesus, do chamado sermão profético. Muitas pessoas têm uma visão muito equivocada do que seja o Apocalipse. As pessoas acham que Apocalipse significa fim do mundo. Mas Apocalipse não significa isso. Apocalipse, na verdade, é porque não foi traduzido do grego. Eu não sei por que não traduziram. Em outros idiomas é traduzido. O livro de Apocalipse em outros idiomas é chamado de o livro das revelações. Porque calipso em grego é cobrir, ocultar. Apocalipso é tirar o véu, é revelar o que está oculto. Era para ter traduzido e a gente ter o último livro da Bíblia com o nome de o livro das revelações. Mas ficou com o nome Apocalipse e nós temos uma leitura de que Apocalipse significa desgraça, fim, desespero e morte. Não é exatamente isso que o texto fala. O texto fala, sim, de muitas dores. Sem dúvida nenhuma. São vários selos que são abertos e cada selo é um suspense. Abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto selo. Você está desesperado, esperando para abrir o último, ver se acaba. Quando abre o sétimo selo, não, agora vai ter um suspense. Porque o sétimo selo se desdobra em 7 trombetas. Aí vai a primeira trombeta do sétimo selo, depois a segunda trombeta, a terceira. Quando chegar lá na frente, você não aguenta mais. Quando chegar na quinta trombeta, muda a designação. A quinta trombeta é o primeiro ai. A sexta trombeta é o segundo ai. Aí passa a quinta, passa a sexta. Quando vem a sétima, você diz, agora acaba. Quando chega na sétima trombeta do sétimo selo, que era para terminar, o livro discorre capítulos e mais capítulos em cima da última das trombetas.
E é verdade, tem muitas dores, tem muitos sofrimentos. Mas o texto não termina na dor. O texto termina de maneira muito bonita. Porque o final do Apocalipse é a vitória do bem sobre o mal. O capítulo anterior ao último, no penúltimo capítulo, ocorre a batalha de Armagedon, aonde o bem e o mal se defrontam nessa visão metafórica, por favor. E no fim, o bem, vencendo o mal, promove a retirada daqueles que são seus seguidores da terra. A terra se renova, uma terra nova desce dos céus, e aqueles que foram leais ao Cordeiro, como é chamado Jesus ao longo desse texto, então esses vão habitar essa terra nova, a Nova Jerusalém. E a terra se torna um lugar maravilhoso. Mas aqueles que desobedeceram e que se perfilaram ao lado do erro, esses são retirados da terra e levados para um local de sofrimento. Allan Kardec, colocando seu olhar sobre essas questões, veio nos contar da transição planetária. Veio nos falar de que, num período que seria posterior ao da codificação kardeciana, nós experimentaríamos transformações muito profundas e entraríamos numa crise danada, porque uma série de valores que nós passaríamos a ter não éramos os valores que tínhamos antes. E na medida em que a humanidade vai se afastando dos valores originais, ela vai experimentando uma cota adicional de dores desnecessária para ela, que ela poderia, de repente, não experimentar, mas que acontece exatamente em função de nós havermos esfriado em nós uma série de valores espirituais que nunca deveríamos ter deixado. E nesse sentido, as grandes sinalizações que nós iremos encontrar sobre esse período da chamada transição planetária, elas se encontram alinhavadas em uma mensagem que está presente no livro Obras Póstumas. Obras Póstumas não tem a mão do codificador, portanto é meio difícil de indicar um texto dentro da obra, porque o codificador tinha a preocupação de itemizar cada capítulo, para você dizer, capítulo 15, item 7, capítulo 18, item 3. Em Obras Póstumas não dá para dizer isso, que a numeração é muito caótica, é muito ruim, porque embora os textos ali representem muito daquilo que estava nas gavetas de Kardec, publicado 21 anos depois da sua desencarnação, a gente tem dificuldade de achar dentro do texto algumas coisas, porque até os capítulos às vezes não tem nem nome. Mas se a gente for atencioso e sair contando, quando começar a segunda parte da obra, não tem numeração, mas a gente sai contando. 1, 2, 3, 4, 5. É o capítulo pretensamente 18. É uma mensagem recebida no dia 26 de abril de 1866. Essa mensagem ela está intitulada Regeneração da Humanidade. Ali existem informações preciosíssimas sobre como que vai se dar o processo da transição planetária e como que, de repente, esse material aporta na obra A Gênese, nesse capítulo 18, onde Allan Kardec iria trabalhar de maneira bem efetiva sobre a questão referente aos nossos tempos de transição. Nessa mensagem de 1866, é dito que o homem se afastará da fé. O homem se distanciará da crença. E nós experimentaremos um crescimento do esfriar no homem das certezas sobre a vida futura. Uma quantidade significativa de indivíduos passarão a descrer na vida espiritual.
E esse fenômeno doloroso vai se espalhar pela Terra. E quando nós hoje analisamos o comportamento daquilo que está acontecendo na nossa sociedade global, não é difícil perceber a concretização dessas palavras. A Europa hoje está cada vez mais tendo dificuldade de lidar com o cristianismo. Igrejas cristãs têm sido fechadas na Europa. Algumas têm se transformado em bares, cinemas e outras casas de diversão da mais diferente situação. O ateísmo vem avançando de maneira muito forte, não só na Europa, mas em outras regiões do planeta. A Escandinávia, ali no norte da Europa, é fortemente ateísta. Na China, mais da metade das pessoas não crê em Deus. E todo esse grande movimento de descrença, ele eclode na humanidade em função de uma tentativa de combater o fanatismo religioso. Foi na Revolução Francesa, um período em que a religião dava as cartas para a ciência e para a filosofia. Quando a Revolução Francesa vem, ela muda o sistema político, verdade, mas ela muda o sistema religioso também. A partir da Revolução Francesa, a França não teria mais nenhum episódio de inquisição no seu território. Mas, consequentemente a isso, a academia iria progressivamente garrotear todas as iniciativas espirituais para que o homem não acreditasse mais na existência da vida após a morte. Exatamente por essa grande circunstância é que o Espiritismo se apresenta na humanidade, na segunda metade do século XIX, como o antídoto ao materialismo que se espalhava na Europa e que tinha, de repente, a possibilidade de atingir o planeta como um todo. A leitura, portanto, que a nossa humanidade hoje tem, de que o mundo é só matéria, de que as coisas se circunscrevem ao período do berço ao túmulo, ainda são ecos da Revolução Francesa. Ainda fazem parte do período em que o pêndulo que estava do lado esquerdo se soltou e foi embora para o outro lado, para o lado do ateísmo. Havia aqui de um lado o fanatismo religioso, e quando se cortou essas amarras, o pêndulo foi para o outro extremo, no ateísmo, sem saber colocar no centro, que seria, tudo bem, o fanatismo é ruim, mas a espiritualidade do homem nunca foi ruim. Mas na expectativa de matar o fanatismo, matou-se a espiritualidade também e empurrou-se o homem na direção do ateísmo. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é o cenário apresentado na mensagem de 1866 e no capítulo 18 do livro A Gênese, em que a humanidade vai perder a bússola de si própria. Desarvorados do entendimento de todas as coisas e sem fé, o homem avançará de maneira muito dolorosa na história. Os laços de família se afrouxarão. As criaturas perderão a esperança em dias melhores. E uma sensação de desânimo, de pessimismo, se abaterá sobre a humanidade, como se os dias vindouros fossem dias terríveis, fazendo com que as criaturas se desesperem, criando as crises de ansiedade, ampliando as taxas de suicídio e o enlouquecimento da nossa humanidade. Uma segunda grave consequência da perda dessa bússola extraordinária que é a fé é nós perdermos, além da esperança, perdermos a sensação de que alguém nos protege, perdermos a segurança. Na medida em que Deus é retirado
do nosso pensamento, o que eu posso esperar para o amanhã? E se eu ficar doente? E se as coisas não melhorarem? Eu passo a ter uma insegurança absurda, porque não há mais a mão invisível amorosa tomando conta de nós. Estamos nós, na verdade, sequestrados pelo pensamento infeliz do materialismo, que nos lança no fosso do medo, que detona assim em nós uma série de mecanismos que resultam no crescimento da depressão nos nossos dias. Nós sempre tivemos depressão na humanidade. Sempre teve. Mas não como temos agora. Atualmente, 4,6% da humanidade está acometida desse mal. E aí, nós vamos perceber que essa insegurança, motivada muito frequentemente pela fé, mas por uma série de outros fenômenos sociológicos que acontecem, as questões de segurança pública, o abandono no lar, o desamor, a crueldade, a indiferença das criaturas diante da dor do outro, todo esse conjunto de fenômenos vai acumulando dentro do homem uma sensação desesperada de não ter condição de enfrentar o dragão que está lá fora, porque ele está sozinho, ele não tem com quem contar nessa grande tarefa de conseguir fazer frente aos desafios que o mundo apresenta. Por isso, a gente vai perceber que a falta de fé, ela tira de nós a esperança do futuro, nos joga na sensação de que o dia de amanhã vai ser horrível e nos gera ansiedade. Além de nos tirar a esperança, nos tira a segurança e nos joga na depressão. Mas isso não é o tudo. Se não há Deus, não há regra. Se não há regra, não há limite para as minhas ações. Então, quando a gente sequestra a fé, nós matamos a esperança, nós matamos a segurança e matamos a temperança das criaturas. Porque antes elas diziam, eu não vou fazer isso, porque isso não é certo, que a minha religião diz para eu não fazer, porque Deus não vai se agradar disso, porque isso não é justo fazer. Na medida em que Deus é afastado desse cenário, por que não fazer? Me dê um motivo para que eu não enlouqueça na promiscuidade. Me dê uma justificativa para que eu não procure as drogas. Para que a minha vida não seja, na verdade, um cortejo de atos infelizes que significam exatamente o meu deboche diante de tudo aquilo que representa a crença das outras criaturas, justificando que a fé foi responsável por uma série de mortes durante o período da Idade Média e da Idade Moderna na Inquisição. Eu afronto a religião, afronto Deus, criando uma conduta oposta a tudo aquilo que ele propõe. No livro Libertação do Sofrimento, no seu capítulo 2, Joana de Ângeles trata dessa questão e diz que o que fez com que os homens cometessem tantos desatinos em nome da religião não foi exatamente a vivência religiosa, foi o fanatismo religioso. Esse era o problema. A religião não, mas o fanatismo sim. Então o que houve conosco? Nós hoje estamos a braços com uma sociedade completamente carcomida nos seus valores. O seu Elias aqui deve lembrar que no tempo dele de juventude não era desse jeito. Era desse jeito, seu Elias? Não era dessa forma. A vida não era assim. Não era desse jeito que a gente vivia. Não era dessa forma que a sociedade funcionava. Nós quebramos uma série de regras. E o resultado disso é que nós não sabemos mais consertar. A gente não sabe. Quando a gente tem um determinado problema e tem uma forma de resolver esse problema, está tudo legal.
Porque eu tenho o problema e eu tenho a forma de resolver. Mas quando surge um problema novo e eu não tenho a maneira de resolver, a gente diz, eu tenho problema e o modelo anterior não soluciona o problema novo, mas o problema existe. Sociologicamente, quando isso acontece, nós dizemos que estamos em crise. Estamos em crise. Então, na escola, a gente já não sabe mais como lidar com o aluno. Então tem crise na escola. Na religião, a gente já não sabe mais como lidar com os fiéis. Tem crise na religião também. Na economia, a gente não sabe mais como é que resolve o problema econômico. Tem crise na economia. Tem crise na família. Tem crise em todos os lugares. A crise, hoje, ela é generalizada. E a humanidade, exatamente por ter se afastado de uma referência que, ao longo dos séculos, conseguiu garantir o equilíbrio da sua própria existência, experimenta hoje um momento dolorosíssimo em que as taxas de desequilíbrio da nossa humanidade chegaram a níveis alarmantes. E eu vou provar. Muita gente hoje faz uso de medicamento, taxa preta, controlado. Ou às vezes nem são com a taxa preta, taxa vermelhinha. Muita gente faz para controlar uma depressão, controlar uma ansiedade, síndrome do pânico, um transtorno opositor desafiador, um problema que ele tenha de TDAH. Cada um, na sua característica, está tomando um remedinho. Imagine tirar todo o medicamento do mundo por 1 ano. É isso que nós somos. Nós não somos essa sociedade aparente que nós apresentamos. Nós somos muito piores do que nós, na verdade, nos mostramos. E a gente se esconde atrás do medicamento e fica enlouquecido, porque quer que ele resolva sem que a gente se transforme. E nesse sentido, a doutrina espírita vem em nosso socorro para nos ajudar a atravessar esse período doloroso. Porque ele não é fácil. É fácil eu atravessar uma sociedade com tantos desequilíbrios, com tantos desafios, desde a hora que acorda até a hora que dorme, em que a gente vê tantas angústias o tempo todo em nosso redor. Não é fácil lidar com tudo isso. Então, a doutrina espírita, ela vem estabelecer para nós algumas estratégias para que a gente consiga conviver nesse ambiente tão inóspito que a gente está vivendo. Nesse sentido, a primeira notícia que eu tenho para dar não é boa. A notícia que eu tenho para dar é que na transição planetária, exatamente por ser um período onde se estreita a possibilidade de transformação das almas, porque o tempo está se encerrando, então acontece uma liberação no mundo espiritual de uma série de entidades profundamente perturbadas. Espíritos que há muito tempo não vinham, ou que quando vinham, vinha um, os outros ficavam, vinha um por vez, agora vem tudo junto. Eles estão todos vindo junto. Eu não quero dizer que está todo mundo encarnado. Quem dera que estivessem todos encarnados, que pelo menos a gente sabia onde eles estavam. Mas tem uma parte que está desencarnada, perturbando os que estão encarnados. Então nós estamos vivendo hoje uma encarnação maciça de entidades profundamente perturbadas, profundamente enlouquecidas. No livro do Apocalipse tem um versículo lá que diz assim: e no final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Não precisa ficar com medo. O Satanás já está solto. E é só por um pouco de tempo.
É só por um pouco de tempo. Mas observem quantas ideologias loucas surgiram nos últimos tempos. Quanta perturbação surgiu na humanidade nos últimos tempos. E a gente perguntaria, mas Senhor, será que não basta? Já não chega tanta loucura? Todo dia que a gente liga a televisão tem uma coisa diferente? Tem um absurdo maior? Onde é que a gente vai parar? Que loucura tudo isso? Pois é. Esses fenômenos são, na verdade, movimentações do mundo espiritual que a gente poderia chamar de uma certa estratégia, como se fossem fenômenos catalisadores das pessoas. Porque eu tenho alguém aqui que ele acha que ele é bom. Eu acho que eu sou bom. Eu não acho que eu sou ruim, não. Eu sou bom. Eu vou para a aula, volto para casa. Eu acho que eu sou bom. Não sou um menino mau. Não é? Vamos ver se não é. Aí aparece uma ideologia sugerindo que a pessoa se filie nele para matar pessoas. E ele sai do país dele para ir lá para o outro país, para ingressar em determinados movimentos, para a partir dali matar pessoas. Aí você vai descobrir, olha, ele não era tão bom quanto a gente pensou que fosse, porque algo dentro dele ainda mexia, chamava a pessoa nessa direção. Outro diz, não, eu sou muito equilibrado, sexualmente já estou todo resolvido, não tem mais nenhum problema. Tem certeza? Vamos ver. Solta o baile funk para ele. Então, se a nossa sociedade visita, divulga, participa e gosta, é porque ainda existe afinidade com determinadas condutas. Então a gente vai perceber que, no fundo, esses movimentos catalisadores que eles estão para revelar quem nós somos. E só para não perder muito tempo nisso, os brasileiros, eles sempre disseram, mas conosco não tem esse perigo não, porque aqui o negócio é tranquilo. Nós somos um povo de paz. A gente já não entende como é que esse pessoal do Oriente Médio briga tanto, pelo amor de Deus. Por que não senta, faz um barreado, senta todo mundo para conversar? O que acontece? Então eles nos deram uma amostra nos últimos anos do que é uma polarização política, para a gente descobrir que a gente não é tão bonzinho como pensa que é. É só para a gente ver que ainda existe muita violência dentro de nós. Então, diante desses movimentos que acontecem, existem 3 formas que a criatura humana tem para se comportar diante deles. A primeira, indesejável. Indesejável. Quer dizer, eu gostei. Eu vou junto. O que demonstra que esses encarnes de entidades perturbadoras são para revelar quem nós somos. Se eu conseguir atravessar os movimentos perturbadores sem me sentir atraído por ele, é um indicativo de que eu verdadeiramente sou alguém que tem equilíbrio. Mas eu tenho que sair driblando todas essas possibilidades, porque não é fácil. Todo dia aparece um negócio novo, maluco, para a gente dizer, não, eu acho que isso aí não dá certo, não. E a nossa juventude, coitada, quando a gente acha que não, agora não tem mais nada para acontecer, aí aparece um negócio novo. E aí você fica, não sabe o que faça. Não sabe o que faça. Grupos que se reúnem para estimular o suicídio, desafio, quem se suicida primeiro? Bora ver. Então existe filmar o suicídio ao vivo. Tem tanta perturbação que aí você fica, meu Deus. Mas esses movimentos são exatamente para saber quem nós somos. Quem nós somos. Então a primeira conduta é eu me atrair por esses movimentos e me agarrar com eles. O segundo movimento que eu posso fazer é o seguinte. Eu analiso e digo, esse pessoal que está fazendo isso aí está completamente errado.
Eles estão corrompendo a juventude, eles estão propondo uma série de coisas erradas, estão estimulando a violência religiosa, a violência política, de todas as formas, a intolerância. E eu tenho uma proposta para isso. Tem que matar todo mundo. Então se você vai resolver o problema do mal com a violência, quem é você? Quem é você? Isso também nos revela. Não é só eu me perfilar com o mal, mas eu odiar o mal também não é proposta do bem. O bem nunca pode se servir das armas da violência para divulgar as coisas que propõe. Então, todas as vezes que diante de uma ideologia, de um movimento qualquer, que a gente considera que ele não seja o bem, quando a gente se arma de ódio para dizer a solução só tem uma, é matar. Se eu tenho esse pensamento, eu sou imaturo espiritualmente. Também me serve para que eu me revele, para que eu descubra quem eu sou. E nós estamos na efervescência aí do período da transição planetária. E muitos de nós, dizendo, eu não concordo muito não, mas eu acho que sim, ó. Vamos matar mesmo. Então você vê que nós estamos do outro lado, tão perturbados quanto os que seguem. Então, não é a gente se perfilar com o mal, mas não é odiar o mal. Então, qual é a alternativa que resta para nós? A alternativa que resta, ela está disposta na questão 843 de O Livro dos Espíritos. Não é 843, é 841. E vocês vão ler em casa com tranquilidade. Nessa pergunta, Allan Kardec diz assim: se uma pessoa está equivocada, e a gente sabe que ela está equivocada, o que a gente deve fazer? Deve deixar ela seguir no caminho errado, porque ela tem liberdade para pensar, ou para tentar ajustá-la no caminho do bem, a gente deve falar com ela e dizer para ela que ela está errada? E os Espíritos dizem, é dever avisar que a pessoa está errada, mas tem que saber como faz. Porque se for com violência, com agressividade e tentando impor as suas ideias, você é tão intolerante quanto o outro. Então é de sentar, conversar, oferecer as ideias, sem a perspectiva e a esperança de que eu vou ser o resolutor de todas as coisas. Eu vou conversar aí, vou ter uma varinha de condão, plim, vou mudando as pessoas. Não é nosso papel. A gente vai contribuir na semeadura, mas não necessariamente conseguindo de fato transformar a vida das pessoas. Nós não devemos nos omitir, mas nós devemos trabalhar oferecendo o que temos de melhor para a construção de uma sociedade de paz, para que a gente consiga viver em paz na nossa sociedade. Não existe possibilidade de nós construirmos uma sociedade harmônica levantando a espada da violência. No capítulo 1 da obra Paulo e Estevão, quando Gesiel descobre que seu pai tinha posto fogo nas terras do vizinho por vingança do que ele lhe havia feito, Gesiel olha para o pai e diz: "Oh, meu pai, por que levantaste o braço vingador?" E às vezes a gente quer levantar o braço vingador. Nós queremos ser a palmatória do mundo. E essa não é a nossa responsabilidade. O nosso papel, na verdade, é contribuirmos para a construção de uma sociedade de paz. E ninguém constrói paz utilizando violência. Mas a paz não significa passividade, mas é a gente se organizar dentro daquilo que a paz nos oferece.
oferecendo às pessoas, nos recursos que a gente tem, a possibilidade de contribuir para um mundo melhor. Ser o espectador da desgraça. Olha, vai cair. Quer ver como vai cair? Vai cair, ó, tá vendo? Caiu. Então, se eu vou apenas assistir à desgraça, então nós não estamos cumprindo o nosso papel. O nosso papel é sermos elementos ativos. Só que a doutrina espírita, ela nos dá umas contribuições muito importantes para saber como é que a gente lida numa sociedade tão convulsionada, procurando construir a paz. Primeira coisinha que a gente tem que pensar: a alma é imortal. Isso é a chave para a gente começar a discussão. Porque se a alma é imortal e a humanidade tem a história pela frente, eu não preciso me desesperar, porque os anos anteriores também não foram fáceis. Então é natural da história da humanidade que as coisas aconteçam. Na época do cristianismo nascente, o Império Romano não era um regime tranquilo como os discípulos. Amarrava nos postes, tocava fogo neles, os cavalos arrastavam, os leões devoravam. Havia uma quantidade imensa de perseguições nas catacumbas. Mas Paulo de Tarso, nas suas cartas, conversando com Timóteo, diz que é muito conveniente orar pelos nossos governantes. Não há nenhuma palavra de condenação para o que ele viveu durante todo aquele período. Quando Allan Kardec começa a codificação kardeciana, Napoleão III usurpou o trono da França. Ele foi para um pleito eleitoral, sentiu que ia perder, deu um golpe de Estado. E aí ele ficou. E não saiu mais. E Kardec atravessa o período da codificação com ele no poder. Não há uma linha sobre isso na codificação kardeciana. Então nós temos que aprender que nós somos seres imortais, que devemos dar o nosso contributo, não devemos nos esconder, é verdade, mas não devemos esquecer que somos almas imortais, que os outros também são imortais. Existe um conto narrado por Irmão X, no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 23. O nome da mensagem é Eles Viverão. E conta, resumidamente, o fato de que Pedro havia ficado transtornado com o martírio de Tiago. 11 anos depois da crucificação de Jesus, Tiago foi delatado por alguém, foi preso na sua casa, arrastado pela rua, levado até a presença de Herodes, que o condenou à morte por apedrejamento. Então, Pedro estava desesperado e vem chorando pela rua e entra na casa transtornado com o que havia acontecido. E de repente Jesus aparece para ele. O que houve, Pedro? Como que houve, Senhor? Não viste? Tiago sendo martirizado por esses loucos. E aí ele vai citar 4 personagens. O que o pegou em casa, o que arrastou pela rua, o outro que lhe sentenciou, e Herodes era o último dos 4. E aí ele vai citando o nome do personagem, dizendo, e fulano, que fez isso. O que ele merece, Senhor? Aí Jesus diz, ele viverá, Pedro. Ora, ele viverá, Senhor. Isso não é suficiente. E fulano, aí conta o que o outro fez. O que ele merece, Senhor? Ele viverá, Pedro. E assim ele vai, um por um, até chegar em Herodes. E Herodes, o nosso rei, que concorda com um absurdo desse, Senhor, o que é para fazer com Herodes? Ele viverá. Mas, Senhor, como ele viverá? Sim, Pedro, eles viverão. Eles viverão. E o remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira.
Eles encontrarão as experiências que precisarem para que eles se desembaraçem do mal. Mas não os odeie para que tu não te vincules a eles. Então, às vezes, a gente odeia tanto determinadas pessoas, como se a gente desconhecesse a lei da reencarnação. Sabia que o ódio também liga pessoas? E a gente pode nascer filho de alguém que a gente tanto odeia? Então, odiar menos, para ver se a gente nasce pelo menos primo, né? Então, existe uma quantidade enorme de desafios na nossa sociedade e nós estamos sendo tomados por todos eles. Isso está roubando a nossa paz. A mesma coisa acontece dentro de casa, quando a gente convive em casa e a gente se desespera com as coisas. Se desespera com o filho, enveredando pelas drogas, por uma vida estranha, por um caminho de promiscuidade. Mas, meu Deus, o que vai ser desse menino? O que vai ser dessa menina? Ou às vezes o casamento começa a ficar difícil demais. Meu Deus, não aguento mais. E a gente precisa também ter paz para isso. E a grande lição da doutrina espírita é a mesma. Nós somos seres imortais. Nós somos almas transcendentes. O nosso papel como pai e como mãe não é transformar filhos, é educar os filhos. Agora, se eles não se educam, a responsabilidade passa a ser deles. Mas se eu não os educo, a responsabilidade é minha. Se eu os educo e eles não correspondem e eu os abandono, a responsabilidade é nossa. Porque não existe ex-filho, como não existe ex-mãe. Então, ainda que a gente tenha filhos de condição difícil de conviver, não dá para conviver mais, não aguento mais, está roubando em casa, mexe em tudo, é violento, anda agredindo, não dá para conviver, tudo bem, então não vai conviver, tá? A gente não convive, mas não abandona. A gente nunca joga pessoas para fora da nossa vida. Eu estou falando de laços consanguíneos, tá? Vocês viram que eu falei de pai, falei de mãe, falei de irmão, falei de filho e de filha. Eu não botei marido na conversa. Não, porque marido não é laço consanguíneo. E nós temos o direito, se a relação não estiver satisfatoriamente bem colocada, a gente tem o direito de repensar essa relação. E só para não deixar ponta aberta, eu vou deixar 3 conselhos para quem, de repente, se separar ou já se separou. Primeiro, evite separar. É muito ruim. É muito ruim. Se puder resgatar, resgate. Tire umas férias, viaje. Tente resgatar a relação. Faça o que puder. Tente o que puder. Não deu, separou. 3 conselhos para quem separar. Primeiro, não enlouqueça. Não vá para a noite achando que agora você tem 20 anos para tirar o tempo. Não faça isso. Não se diminua como pessoa. Não faça isso. Segundo, não guarde ódio da pessoa. Não guarde mágoa dele. Trabalhe a mágoa e o ódio. Porque a mágoa e o ódio juntam os espíritos no futuro. Então a gente acaba renascendo com o sujeito na próxima. Não necessariamente como marido. Não se preocupe. Não necessariamente como marido. Vem como filho, como neto. Puxa a orelhinha. Então vem de algumas formas alternativas. Não vem necessariamente como marido. Mas se você não quer a pessoa perto de você, solta. Deixa ele seguir. Trabalhe o perdão. Lave sua alma. Viva em paz. Tem uns vídeos do Divaldo. Visualizações terapêuticas. Procure no YouTube. Tem lá. Faça aquele exercício todo dia e se libere de ter a mágoa, ressentimento dessa pessoa que tanto lhe prejudicou. Tem vezes que a gente tem cônjuges que nos machucam muito, deixam feridas muito profundas, muito difíceis. Mas a gente precisa trabalhar.
para a gente não merecer, de repente, um reencontro desnecessário com essa mesma pessoa. O terceiro conselho para aqueles que se separam é: não envenene seus filhos, para não sequelar a vida afetiva deles. Então eu estava falando só de laços consanguíneos, tá? Laço consanguíneo não existe ex, não tem ex-mãe, não tem ex-pai. Ah, esse aqui é meu ex-pai, não tem ex-pai, pai é pai. Então vai ser para a existência inteira. A gente vai cuidar pela existência inteira, vai cuidar. Às vezes não vai poder cuidar junto, porque às vezes você tem uma mãe que é narcisista, você tem que ter um pouco de distância dela, senão ela enlouquece você. Ela põe você louca. Então você tem que dar uma distância, visita, tá tudo bem, mãe, tudo tranquilo, quer que faça compra no mercado, eu vou fazer, eu deixo aqui, trago uma cuidadora, passo um domingo, mas eu tenho que ter um local de colocar a cabeça no travesseiro diferente, senão ela vai me botar maluca. Por que você está usando essa roupa? Ai, você é horrorosa, olha como você está gorda, olha como você está horrível, não sei como teu marido não te larga. Então você vai, visita e depois você tem um jeitinho de se sair. Para a gente ajudar, porque a gente também é humano, não é? Então, para que a gente viva em paz, é necessário que a gente tenha a capacidade de entender que o nosso papel não é mudar os outros. Nunca foi. Pode pegar, eu desafio se acharem uma página espírita que diga que a gente tem que mudar o outro. Não tem nenhuma. Mas tem todas dizendo que tem que mudar a nós mesmos. E eu não sei por que a gente quer tanto mudar o outro, se é para mudar a mim. Né? Se é para mudar a mim, por que eu quero mudar o outro? Ai, porque o meu filho não me obedece, que ele não me obedece. Mas você está dando todas as indicações? Eu faço tudo. Então pronto. Você está dando todas as instruções? Estou. Mas ele não entra pelo caminho. E eu estou desesperada, por quê? Mas desesperada por quê? Porque eu vou prestar conta disso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Não está dito que fizeram os filhos confiados à vossa guarda. Está dito o que fizeste. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, benefícios pagos com a ingratidão, está dito lá que a gente nunca deve desistir das pessoas. Porque quando a gente desiste de alguém, nós desaceleramos a velocidade da evolução dele. Porque ele, quando a gente desiste, ele vai dizer assim: ah, eu dei errado, mas também nem minha mãe gostava mais de mim. Então ele se justifica, ele se esconde atrás da nossa desistência e com isso ele se justifica. Mas se você não desiste dele e vai até o final, apostando, mas não sendo besta, apostando nele, ajudando, né? Não é para dizer assim, não, faça tudo o que você quiser. Não, põe limite, mas não desiste. Diz, olha, seu pai ama muito você e seu pai nunca vai desistir de você. Mas você precisa me ajudar, meu filho. Você precisa ser diferente. Se você for assim, não vai dar certo. Como é que você vai mudar? E quando eu morrer? Como é que vai ser? E aí? Então, a gente não desiste do outro. E lá diz o seguinte, que quando a gente não desiste, a pessoa que a gente não desistiu, quando chega no mundo espiritual e que se dá conta do tanto que ela recebeu e do tão pouco que ela deu, nossa, ela se sente tão envergonhada que ela se sente na necessidade de empreender velocidade de mudança para poder justificar todo o benefício que ela recebeu e que ela não soube valorizar. Então a gente ajudar alguém e não desistir é importantíssimo para que a gente possa fazer o sucesso da nossa vida. E mesmo que a gente viva nessa condição assim, revolta, de mundo revolto, de confusão, a gente precisa ter serenidade e, na medida do possível, manter a nossa paz. Existem muitas pessoas que acham que a regeneração da humanidade vai acontecer assim, a gente vai dormir, no dia seguinte que a gente acordar, está tudo
arrumado. E não é. Emmanuel diz que a regeneração chegará no mundo palmo a palmo, coração a coração. Sabe o que significa isso? Que nós já podemos ter na Terra uma série de pessoas que já vivem em regeneração, mesmo o mundo sendo de provas e expiações, porque é assim que é. Um que se transforma, aí é o outro, vai formando ilhas de regeneração, que vão se juntando, vão se agregando, e essas ilhas se conjugam e vão criando como se fosse, sabe quando a gente joga óleo em cima da água e aquelas gotículas de óleo vão procurando umas às outras e vão se juntando, vai ficando maior? Vai acontecendo isso. As ilhas de regeneração, elas vão se reunindo e a nossa sociedade vai mudando coração a coração. Uma pessoa por vez. Se hoje uma pessoa diz assim, não quero mais odiar, eu vou perdoar as pessoas que me fizeram mal, eu vou fazer o que eu puder para resgatar as minhas relações rompidas, vou tirar a mágoa do meu coração, vou tentar, na medida do possível, harmonizar o meu lar, vou implantar um culto do Evangelho no lar, vou passar a entender as pessoas do jeito que elas são, vou passar a aceitar o outro do jeito que o outro é, e vou amar as pessoas com a imperfeição que elas possuem. Não vou exigir mais que as pessoas sejam perfeitas para que eu as ame. E vou poder dizer do fundo do meu coração, eu aceito você do jeito que você é. Não vou querer mais que meus filhos sejam perfeitos, mas na minha limitação eu vou tentar fazer isso. Uma pessoa que sai por esse caminho, ela já está vivendo em clima de regeneração. Cada um de nós que pode fazer isso a qualquer momento, pode ser a chama que se acende na transformação que o mundo precisa ter. Então, para que a gente consiga construir a paz nesse planeta enlouquecido que a gente tem por aí, a gente não precisa ser um chefe de Estado, entrar para o Greenpeace, ser uma pessoa importante no mundo político. Porque a paz, na verdade, ela vai começar da ação individual de cada um de nós. Na ação pequena dentro do lar. É ali no lar que estão os maiores espaços de desenvolvimento da nossa condição espiritual. E eu provo. Quantas creches Alcione construiu? Nenhuma. Quantas coisas fora no ambiente de sociedade Alcione fez? Nada. Alcione que estou falando é do livro Renúncia. Ela se dedicou a quê a vida inteira? Família. Cuidou da mãe, cuidou do pai, cuidou da madrasta, terrível, cuidou da irmã. Cuidou de todo mundo, renunciou a tudo. E quando não tinha mais ninguém, aí ela foi para o convento. Mas primeiro, ela trabalhou dentro de casa. E olha o espírito que ela era. Olha o espírito grandioso que essa mulher era. Então a paz do mundo, ela começa em mim, nas coisas pequenas que eu faço. Eu não preciso fazer coisas grandiosas para que eu possa contribuir para a humanidade. Mas que a gente comece dentro de casa, no espaço estreito que a gente tem, a viver em paz com as pessoas que a gente possui. Vai catar um arroz? Cata com amor. Vai para uma casa? Vai com tranquilidade. Vai lavar uma louça? Lava com alegria. O que você fizer por fazer, faz com doçura. Vai trocar um filho, vai dar banho vai levar o pai para o banho de sol, faz com amor. Porque é aí que está a essência da vida. Não é nas coisas grandiosas que a gente vai demonstrar que a gente realmente é um espírito sublimado. E para terminar a minha fala, que eu já passei do tempo, eu queria deixar para todos um pensamento da Cabala judaica, que se encaixa muito nisso que a gente está falando hoje aqui. A Cabala diz assim: as grandes almas
não se caracterizam por fazer grandes coisas, mas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Uma boa noite, feliz aniversário para nossa casa. Você acompanhou a palestra A Paz do Mundo Começa em Mim. Expositor Jorge Alarra Canto. Conferência ocorrida no dia 30 de junho de 2023, em Curitiba, Paraná, no Centro Espírita Capa dos Pobres.